Cássio Santos, esta é a minha análise ao clássico Sporting Porto, da quarta jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Começamos com os 11 iniciais das duas equipas. Temos do lado esquerdo a laranjas, vamos pôr o Sporting, do lado direito vamos pôr o Clube do Porto. Sporting a manter a sua estrutura tradicional, com 3 centrais, 2 homens no meio campo, 2 laterais bem projetados, 2 extremos interiores, que não vamos chamar extremos, e vamos ter um ponta de lança. A questão do posicionamento tem tudo a ver com a questão da gestão do espaço. Há uma regra que determina esta gestão do espaço, que é a lei do fora de jogo, e foi determinante neste jogo. As equipas conseguiram pressionar o mais alto, influenciaram aquilo que foi a capacidade do adversário ter bola. As equipas que baixaram o bloco deram mais espaço e, por consequente, acabaram por ter também que gerir essa linha de fora de jogo. 11 inicial do Sporting: Kovacevic, Diomandé, Quaresma, Inácio, Morita, Yulmand, Geni, Catamo, Kenda, Trincão, Pote, Gyökeres. Chamar a atenção: Kenda, pé esquerdo, vai terminar depois toda a dinâmica ofensiva do Sporting. Geni também, pé esquerdo. 11 do Futebol Clube do Porto: Diogo Costa, Zé Pedro, Otávio, Galeno. Na direita, o jovem Martins. Dupla do meio campo com Varela e com o Vasco Sousa. Nico, PP. Na direita, Ivan Jaime. E na frente, Namazo. Foi um jogo taticamente muito rico. Futebol Clube do Porto mais conservador que o Sporting. Talvez também jogando fora e houvesse influência na estratégia de Vítor Bruno. O Futebol Clube do Porto iniciou com uma pressão mais alta no jogo e conseguiu contrariar numa fase inicial aquilo que é a capacidade ofensiva do Sporting. De qualquer forma, o Sporting tem sempre Gyökeres na frente e, portanto, quando há uma pressão alta do adversário, o Sporting procura a profundidade e o Gyökeres consegue resolver as questões dessa pressão alta do adversário. Futebol do Porto, nesse seu conservadorismo, basicamente procurou com o Ivan Jaime e com o PP que acompanhassem os movimentos dos laterais do Sporting, que são laterais extremamente ofensivos, o Kenda e o Geni, e puxou por dentro o Galeno e o Martim, criando uma linha de 4 mais 2 para 5 do Sporting. Isto tem aspectos naturalmente positivos para quem tem uma maior preocupação defensiva, em que há um equilíbrio natural sem grande esforço por parte da equipa de futebol do Porto, criando alguma dificuldade a nível ofensivo para o Sporting, mas retirando a possibilidade ofensiva ao Futebol Clube do Porto, nomeadamente de um jogador que me parece a mim que está a ser mal aproveitado, e esta é uma opinião claramente minha, na posição lateral esquerdo. Galeno tem muito a dar a nível ofensivo ao futebol, é um jogador imprevisível, tem capacidade 1 para 1 e ter que se aproximar muito, neste caso de Otávio, para controlar os movimentos de ruptura, de aproximação de Trincão, é uma diminuição da capacidade ofensiva e daquilo que ele pode trazer ao jogo. Da mesma forma que PP ter que estar muito preocupado com o Kenda, também é retirar aquilo que é a característica da capacidade individual, técnica do jogador do Futebol Clube do Porto. Na pressão aqui, no equilíbrio no meio campo, foi feito claramente um losango com o Nico, o Sousa a subir um pouco mais no meio campo, o Varela como equilibrador, trabalhou muito e muitas vezes sozinho, e o Namazo. Portanto, a preocupação era, por parte do Futebol do Porto, que o Diomandé tivesse sempre uma pressão de Namazo, mas se viesse o Yulman procurar aproximar para receber, o Namazo teria que limitar a linha de passe entre os 3 homens do Sporting para o meio campo. Mas agora o processo defensivo do Sporting, neste clássico, tem vindo a existir uma adaptação clara do Ruben Amorim àquilo que são as suas derrotas. E é uma das coisas que eu admiro no treinador do Sporting, é a capacidade que ele tem de aprender com esses momentos menos agradáveis
Já vimos outros treinadores a não conseguirem gerir isso. É uma questão que vai ao ego e o ego limita-nos bastante. Portanto, o Ruben consegue perfeitamente não só analisar friamente, como depois também aprender. E no processo defensivo o Sporting aprendeu bastante, nomeadamente com aqueles confrontos com as equipas italianas. E onde é que se nota isto no processo defensivo? Nota-se na capacidade que o Sporting tem de ser organizado, pressionante, limitador de espaço, nomeadamente através de uma marcação muito forte homem a homem. Arrisca por vezes, tem sempre 3 homens atrás, e o que é que comanda essa pressão é onde está a bola, a definição tática e estratégica por parte do treinador, e nós não identificamos muito nisto. Pressão ao portador da bola, neste caso ao guarda-redes, praticamente não existiu. Houve uma libertação aqui, uma liberdade concedida ao Diogo Costa para ter bola, o que ele por vezes procurou o passe longo, que era isso que o Ruben queria, e praticamente o Futebol Clube do Porto não criou problemas com passos longos, portanto o Sporting deu esse protagonismo ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto, mas a partir daqui estes 3 homens, tanto o Pote, o Trincão e o Gyökeres, sempre muito orientados para os 2 centrais do Futebol Clube do Porto, para os 2 laterais e depois naturalmente a preocupação que a bola não entrasse no meio campo do Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto tem muito essa capacidade ofensiva de ligar por parte do corredor central. Onde é que nós vimos essa marcação individual? Se a bola entra neste espaço, há logo uma pressão muito forte do Trincão e uma adaptação de Gyökeres, uma adaptação do Pote e logo uma adaptação e proximidade por parte de Yulman e também de Morita e uma tendência da equipa em crescer toda no espaço para contrariar a capacidade do adversário em ligar o seu jogo. Da mesma maneira que se o lateral, por exemplo, do Fogo do Porto baixar, e aconteceu várias vezes no jogo, e o médio aparecer, ou um médio mais de ligação única aparece, não há problema nenhum, e é essa a indicação do Ruben, o Yulman a aproximar, a pressionar forte, a condicionar, e toda a equipa sobe. É aqui que eu digo que há algum risco, porque esta atração homem a homem liberta espaço. E muitas vezes é isso que se quer. Se eu estou num processo ofensivo e vejo que o adversário é facilmente atraído, o que é que isso me quer dizer? Que há espaço que fica livre. E, portanto, a intencionalidade ofensiva tem que ser de acordo com o espaço que é criado através da movimentação do adversário. Porque o adversário não tem bola. E o adversário vai reagir de acordo com a bola. E isso é o que nós chamamos da manipulação do espaço, que é fundamental no futebol. E até foi Cruyff que trouxe isso, Pep Guardiola que deu esse desenvolvimento, e o Ruben jogou contra Pep Guardiola. E, portanto, houve aqui, e há aqui, uma possibilidade de quem joga contra o Sporting de utilizar esta tendência mais homem a homem, mais agressiva do Sporting de defender para arranjar espaços, para atacar espaços, para explorar toda esta zona. E o Fogo do Porto teve dificuldade, não só por capacidade defensiva do Sporting, mas por falta de capacidade, digamos assim, falta ainda de entrosamento, falta ainda de trabalho. E esta equipa Fogo do Porto é uma equipa nova, com jogadores a chegarem, e acabaram por chegar ainda antes do Clássico, e são os processos definidos como a equipa do Sporting tem. O processo ofensivo do Fogo do Porto teve algumas dificuldades no jogo. O Fogo do Porto, como podemos olhar, procura ter um aglomerado elevado de jogadores no corredor central. Então, se olharmos aqui é a matriz. Já o Pep Guardiola, quando foi antes de seguir aquele sucesso todo no Barcelona, andou a falar com muitos treinadores a nível internacional, e o Menotti disse-lhe: se controlares o corredor central, controlas o jogo. E a matriz de jogo do Pep Guardiola passou a ser muito o controle do espaço central. E depois podíamos estar aqui horas a falar sobre isso e a explicar. Mas essencialmente, relativamente ao jogo de ontem, o Sporting conseguiu contrariar muito esse corredor central do Fogo do Porto. Não só pela capacidade destes 5 homens, e eu estou a falar do processo ofensivo do Porto e estou a falar do Sporting. E estou a falar porquê? Porque é através da adaptação contextual que nós avaliamos o comportamento, ou seja, aquilo que uma equipa deixa a outra fazer. O Fogo do Porto
por vezes conseguiu criar algumas ligações por dentro. São 3 jogadores, tanto o Nico como o Sousa, e é por isso que o Sousa está na equipa de futebol do Porto no titular, em contrário de Eustáquio, por exemplo, tem mais qualidade técnica, e o Varela. Portanto, o futebol do Porto conseguiu criar alguns triângulos no corredor central, conseguiu quebrar as linhas do futebol do Porto e entrar em zonas em que o Sporting é mais débil. Porque o 3-4-3 é muito interessante na ocupação espacial, mas no corredor central depende muito destes dois homens. E quem defronta um 3-4-3 sabe perfeitamente que há muito espaço atrás dos dois homens do meio campo desse 3-4-3, neste caso do Morita e do Ilmand. E foi isso que o Futebol do Porto tentou fazer. Não teve tanto sucesso como noutros jogos. De qualquer forma, quando conseguiu entrar nesta zona, nestes 3 homens, Namazo, Ivan e PP, conseguiu criar desequilíbrios. A partir do momento que a bola entra nesta zona, há uma libertação muito forte do Galeno, e ainda bem, porque o Galeno tem a tal capacidade que eu já identifiquei, individual, de profundidade, tanto no corredor, como por vezes no corredor central. Vimos que um dos matos mais perigosos foi o do Porto, 2 deles até, foram do Galeno, um em que ele remata na zona central, tal liberdade que o Galeno tem, e outro que ele consegue receber nas suas zonas mais sensíveis, zonas que ele está habituado a procurar por dentro e a rematar. A partir do momento que a bola está nos centrais, que há esta distribuição, se o adversário não permite a ligação de jogo, o que é que o Fogo do Porto procurou fazer foi ligar jogo em profundidade. E aí não o fazia à toa, fazia tentando atrair o adversário ao máximo, e o Sporting nisso caiu algumas vezes na tentação de subir o bloco, e ou era por parte central lado direito, ou do guarda-redes, ou do central lado esquerdo, mas mais do Diogo e do Zé Pedro na forma em que esticava para o movimento de Namazo, ou quando o Namazo aproximava, atraía de um Mandé e era o Nico, ou o PP, ou o Ivan Jaime a aproximar em espaços no corredor central a baliza adversária. Processo ofensivo do Sporting Clube Portugal. Naturalmente que aquilo que o Sporting fez, houve também uma tentativa do Futebol do Porto tem não deixar. O Sporting não teve muita capacidade de ligação do jogo pelo corredor central, verdade seja dita. Bom trabalho deste losango do Futebol Clube do Porto, deste losango a branco, levando o Sporting a procurar constantemente o jogo exterior. Curiosamente, não é nada desconfortável para o Sporting jogar pelo jogo exterior. É por isso que há o Kenda, é por isso que há o Geni. E a partir do momento que a bola entra nos corredores, se entra pela primeira vez e há uma adaptação do adversário, natural, ao posicionamento da bola, o que é que o Sporting procura fazer? Rapidamente desbloquear a zona da pressão e fazer a bola entrar no lado oposto. Conseguiu fazer algumas vezes, criou problemas, arranjou um espaço e a partir do momento que a bola entra no lado oposto, há movimentos de ruptura do pote, há movimentos de ruptura do Gyökeres e há logo uma aproximação, neste caso, por exemplo, do Trincão, imaginando que a bola entra no pote, há Gyökeres a entrar, há Trincão a entrar, há Morita ou Ilman a entrar, há Geni a entrar e há Kenda a posicionar-se. E a equipa do Sporting cria um aglomerado e uma situação de um aglomerado de jogadores elevado, aumente sempre 4 jogadores dentro da área, criando várias possibilidades de chegar à zona de finalização. Outro comportamento muito interessante e identificativo daquilo que é o processo ofensivo do Sporting tem muito a ver com os movimentos de ruptura dos 3 homens da frente, mesmo que haja pressão alta do adversário. E esta é uma das circunstâncias muito interessantes
e uma solução criada por Ruben Amorim, quando o adversário tem capacidade estrutural, tem capacidade defensiva, tem capacidade de condicionar a equipa do Sporting no seu jogo, mas depois fica desarmada. Fica desarmada porque o sueco, Gyökeres, tem uma capacidade ofensiva tremenda, procurar o espaço em diagonais. Raramente vemos o Gyökeres a vir jogar em apoio, só se eventualmente a bola estiver no guarda-redes e houver a necessidade ou de um dos centrais e tiver que haver necessidade de uma bola longa e é ele que é a referência, mas por norma pela capacidade de luta, pela capacidade física do jogador e também capacidade técnica, Gyökeres procura muito os passos em profundidade. O mais interessante é que não é só ele. Vimos um lance no jogo muito interessante, parte do Kenda, em que o Futebol Clube do Porto estava a pressionar e bem o Sporting. A bola entra no Kenda, desculpem. E o que é que acontece? De primeira, o jovem jogador coloca a bola em profundidade com o seu pé esquerdo. É por isso que é um pé esquerdo na direita. O que é que acontece a este movimento da bola? Antecipa naturalmente um movimento de ruptura, seja do Gyökeres, um movimento de ruptura, seja do Pote, e um acompanhamento do movimento do Trincão. E este lance ia dando golo. Isto é um exemplo claro da capacidade adaptativa e percepção do espaço por parte dos jogadores do Sporting. Sabendo que há esta pressão forte, estrutural, organizada, de 6 homens por parte dos jogadores do Fogo do Porto, então o que é que o Sporting vai ter que utilizar? É o espaço livre por trás. Segunda parte, substituições, mas ainda antes das substituições, é elas que marcaram o jogo, houve um comportamento defensivo por parte do Fogo do Porto, na segunda parte, diferente daquilo que foi a primeira parte. Nós identificámos claramente que o Fogo do Porto baixava o PP para acompanhar os movimentos do Kenda, e a verdade é que na segunda parte isto não aconteceu. O PP manteve-se mais alto, pressionou mais a zona do Quaresma, e era Galeno que tinha que, juntamente com Otávio e com Varela, de controlar Trincão e o jovem Kenda. Decisão acertada, a meu ver, por parte do Vítor Bruno, criou problemas novamente na fase inicial ao Sporting, a pressão mais efetiva, só que o que é que aconteceu? Quando o Sporting contrata Gyökeres, não fazia ideia do impacto que o jogador ia ter na forma de jogar do Sporting. Mas isso também é mérito do Ruben Amorim em aproveitar a capacidade do sueco. E a verdade é que o gol surge exatamente antes das substituições, e Vítor Bruno já tinha preparado as 4 substituições antes do gol do Sporting. Portanto, o gol do Sporting foi aos 72, as substituições foram aos 74. A verdade é que esta alteração tática defensiva, pressionando por parte do Fogo do Porto, condicionou a capacidade ofensiva do Sporting, mas cá está, o Sporting um pouco mais asfixiado na sua construção por detrás, a procurar a ligação com o sueco. E Otávio, que já conhece Gyökeres, arrisca a pressão, arrisca o corte, não tem ninguém nas costas. O central, quando não tem ninguém nas costas, não arrisca um corte. É beabá do futebol, erro do central do futebol do Porto, e Gyökeres, com o porte físico, com a capacidade técnica, consegue arranjar espaço para atacar a baliza e sofre penalti, e é penalti, e é gol do Sporting. A verdade é que o futebol tem isto, são soluções encontradas através do trabalho, da estratégia do treinador, mas a verdade é que esta alteração tática defensiva de PP mais subida, pressionada, estava a resultar, e eis que o sueco consegue desbloquear essa alteração tática positiva de Vítor Bruno. Entrando agora nas alterações, o Fogo do Porto fez 4 alterações de uma vez só, há 5. Foi bem pensado no sentido de refrescar a equipa, traz mais irreverência, tirando o Ivan Jaime, e entra o Gonçalo Borges na direita, mantendo o PP na esquerda, Gonçalo Borges na direita. Traz Stefano Eustáquio para o meio campo. Interessante. O Sousa já estava a perder a sua capacidade. Tira o Martim e mete o João Mário, também. Uma alteração que parece interessante pela capacidade ofensiva do João Mário
na direita e tira Namazo e coloca o recém-contratado, jogador emprestado contratado ao Atlético de Madrid, ponta de lança, o Samu, que não teve grande destaque no jogo, ainda se está a adaptar ao processo ofensivo e característico do Futebol Clube do Porto. As alterações foram interessantes, resultaram que o Futebol do Porto conseguiu ter mais bola, conseguiu ter mais fluidez no seu jogo, conseguiu ligar mais o seu meio campo e levou a que o Ruben Amorim tivesse que reagir. E as alterações do Sporting, neste momento, foram contextuais, foram resultado de um gol marcado, foram resultado de uma análise rápida e efetiva do Ruben Amorim, com qualidade, porque entra da Baste para a direita, tirando Quaresma, ganha altura, ganha poder físico e resultou por Futebol do Porto com o PP, depois Gonçalo Borges veio para a esquerda a tentar entrar na área e a tentar procurar profundidade nas costas da linha defensiva do Sporting. O De Baste esteve muito bem a controlar esse espaço, como também tirou na esquerda o Kenda e conseguiu resolver aqui a capacidade ofensiva do Porto poderia vir a ter com o João Mário e pôs o Mateus Reis, e o Mateus Reis muito bem defensivamente a conseguir controlar todo o processo ofensivo pelo seu lado direito do Fogo do Porto. Portanto, Ruben Amorim reage bem, percebe qual era a ideia do Vítor Bruno, reage de acordo com o gol marcado e torna a equipa mais estruturada defensivamente, com mais jogadores com características defensivas. Mateus Reis, fisicamente forte, De Baste, fisicamente muito forte. Depois, a determinada altura, percebe que o jogo estava a ter uma toada mais de contra-ataque para o Sporting, mais capacidade ofensiva por parte do Fogo do Porto, e eis que lança Daniel Bragança para o meio-campo, tirando Ullmann, para o meio-campo do Sporting e consegue, de uma forma, retirar esse protagonismo ofensivo do Fogo do Porto, ter um pouco mais bola. O Daniel Bragança também trabalha defensivamente e teve vários momentos em que se saltou na pressão e pelo resultado, todo o trabalho tem vindo a ser feito junto do jogador do Sporting. Ele entrou bem, entrou fresco e teve o seu impacto positivo. O Sporting ainda entrou Nuno Santos para a esquerda, para o lugar do Trincão, para equilibrar aquilo também poderia ser algum impacto ofensivo através do João Mário, tendo mais cuidado aqui na equipa do Sporting relativamente ao corredor lateral direito do Futebol Clube do Porto. Jogo aproximando-se do fim, ainda entra Navarro para a posição de Varela, para a tentativa de ter mais bola ainda, parte do Futebol do Porto. Já tínhamos identificado que Nuno Santos já tinha entrado para o Sporting e com tanta carne no assador, como dizia o eterno, ainda diz Quinito, grande homem, grande treinador, o Fogo do Porto sofre por essa tendência de procurar o gol do empate. Já Galeno tinha tido uma oportunidade com um remate perigoso, uma boa defesa com o Kovacevic. A verdade é que, mais uma vez, quem tem Gyökeres, quem tem Pote, quem tem Jenny Catamo, está habituado a marcar golos nos últimos minutos do jogo, surge o segundo gol do Sporting numa transição vertical, uma transição à procura de Gyökeres. A partir do momento que Gyökeres tem a bola, tem que ter apoio frontal e o Sporting é muito forte nisso. Parece Pote a fazer o apoio frontal e Jenny a aparecer na zona de apoio para Pote e para Gyökeres, e esta triangulação a funcionar. Gyökeres, Pote, Jenny a procurar o espaço interior, portanto lateral a procurar o espaço interior, lateral pé esquerdo, e a surgir o segundo golo sem hipóteses, um belo remate do moçambicano ao posto mais próximo de Diogo Costa. É um aproveitamento muito grande e já em jeito de conclusão por parte do Sporting em todos os momentos do jogo. E isto talvez seja um dos elogios mais efetivos, mais ricos que nós possamos fazer ao Ruben Amorim, é estar a conseguir construir uma equipa ano após ano. Não é só termina uma época, muda os jogadores, é ano após ano, de uma equipa com várias soluções táticas de acordo com o jogo.
Os jogos não são iguais. Desta vez foi o Sporting que ganhou o jogo. O Sporting demonstrou uma capacidade tática muito rica, mais rica que o Futebol do Porto, mas acima de tudo uma adaptabilidade, uma capacidade de adaptação às circunstâncias do contexto. Isto só é possível com a qualidade dos jogadores, mas acima de tudo com a capacidade de trabalho. Porque nós, através dos exercícios, durante a semana de trabalho, de preparação aos jogos, preparação do nosso processo, temos que criar circunstâncias, perspectiva ecológica, para que os jogadores tenham à sua frente dificuldades, problemas e que os resolvam, e esses problemas possam ser próximos daquilo que os jogadores vão encarar no jogo. Nunca serão iguais porque nada se repete, muito menos num jogo de futebol, mas a verdade é que Ruben Amorim conseguiu dar a este Sporting essa capacidade. E, portanto, se o Futebol do Porto tentou reagir às adversidades com coragem, com um grupo de jovens jogadores muito interessante, não conseguiram tirar proveito dessa irreverência, dessa capacidade também tática e técnica dos jogadores de futebol do Porto, não conseguiram chegar àquilo que é o mais importante, ao golo, e também não tiveram plasticidade rápida, como têm os jogadores do Sporting, fruto do tal processo que já vos identifiquei. E, portanto, justo vencedor por parte do Sporting, bom jogo de análise, experiência muito interessante também estar-vos a partilhar através destas peças numa versão mais 2D daquilo que foi o jogo entre o Sporting e o Futebol do Porto, e acima de tudo espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi, espero também que tenha sido para vós.